Bolsonaro pinta e borda e não tem acontecido nada com ele. A gente percebe que tem uma certa inércia a favor deste boçal que assumiu a presidência da República. Mas por que isso acontece? Para remontar, e entender isto, eu quero convidar você a viajar pelo tempo. Imaginemos que estamos voltando do século XX, do XIX e indo para o final do século XVIII. Em 1789, você já deve ter ouvido falar em Revolução Francesa. Basicamente, a Revolução Francesa é um marco temporal para o início do nosso período histórico atual, que é a história contemporânea. O que aconteceu para ela ser um marco na nossa história? Ela representa basicamente três coisas. Primeiro, a queda do regime absolutista monárquico, que vinha em substituição ao feudalismo. O feudalismo ele veio no período em que teve a queda do Império Romano. E todos nós sabemos que Roma conquistou toda a Europa e parte da Ásia. Tanto é que teve um momento da história de Roma que teve duas capitais. A capital ocidental, que é Roma, e a capital oriental, Constantinopla. Hoje Turquia, onde é a Turquia atualmente. Mas vejam bem, meus caros, por que aconteceu isso? Aconteceu o seguinte: o Império Romano cai, não tem mais Roma, mas tem os seus nobres, aqueles que têm terras. Então, com essa expansão de Roma, muitos romanos ganharam terras além dos limites de Roma. E o que foi feito? Quem tem terra cerca ela, e foi o que aconteceu. Foram cercando e se criaram os feudos, que são áreas grandes, diga-se de passagem, tamanhos de cidades, assim, E ali então esses feudos viviam de uma maneira autossustentável, vamos dizer assim. Se é que havia sustentabilidade naquilo, mas de uma certa maneira, viveu um tempo aí, um bom tempo da história. Quando houve a queda do feudalismo, surgiu novamente a figura dos reis. Haviam os reis, só que eles não tinham poder nenhum. Quem tinha o poder realmente eram os donos de terra, os senhores feudais, principalmente os suceranos, porque tinham os vassalos, que eram aqueles que tinham uma terra, mas não tinham tanta terra assim, e dependiam do outro, então, dos suceranos. Então, a história da vassalagem é aquela dependência que o cara tem, um do outro, e tudo mais. Então, assim, meus caros, a partir do início do regime monárquico absolutista, nós temos um mundo em que tudo concentra-se na mão do rei. Começa a emergir uma classe no período depois da queda dos feudos, chamada burguesia. Ela surge como uma classe que começa a comandar o mundo em termos econômicos e precisava do rei para dar força política para elas. Por isso que voltam os reis no cenário político. E esta mesma burguesia que surge nos burgos, nas cidades em volta dos feudos, é aquela que também destitui o então rei Luís XVI, que era casado então com Maria Antonieta. Luís XVI era um completo imbecil, para não dizer outra coisa. E o Luís XVI era tão fraco que gerou uma crise econômica na França sem precedentes. Havia fome, havia miséria, havia um descontentamento de todos os setores. E teve uma frase atribuída a Maria Antonieta que mais ou menos assim: se o povo não tem pão, que tinha escassez de pão, seria uma ideia, então coma bolo. Bom, mas isso aí gerou uma revolta tão grande que as pessoas se mobilizaram, as pessoas mais pobres, e a burguesia, que não estava contente com Luís XVI, apoiou a revolta popular, de tal maneira que houve uma invasão no Palácio de Versalhes,
né, que era a sede do governo até então. Versalhes era um palácio construído distante de Paris, que era para não ter muito contato com o povo, e ali tinha todo tipo de, vamos dizer assim, de absurdos, do tipo, o povo passando fome, mas tinha banquetes, e era uma gente lá inútil, bancada pelo Estado francês. Bom, o que aconteceu? O povo foi lá, se revoltou, retirou à força tanto Maria Antonieta como Luís XVI. Eles foram mortos em praça pública, né, decapitados. E também nesse mesmo momento houve a queda da Bastilha. O que era a Bastilha? Era uma prisão política de todos aqueles que contestavam os regimes monárquicos, né? O regime monárquico francês, melhor dizendo, eles eram colocados na Bastilha. Todos eles foram soltos. E esta prisão foi demolida pelo povo, na mão mesmo, na mão grande. E até hoje existe, né, onde era a Bastilha, é uma praça pública, né, em Paris, que é um lugar que eu tenho vontade muito de conhecer. Pelo menos como marco de resistência, né, é interessante um lugar desses. E aí, gente, a gente tem o quê? A criação de uma república. Bom, depois da Revolução Francesa teve o período do terror e tal, eu não vou adentrar sobre isso, mas nós tivemos uma mudança política. Depois teve um retrocesso um pouco ali com Napoleão. Mas, de uma certa maneira, foi muito importante essa revolução, porque ela deu, né, ela criou as condições, né, de termos uma república. Hoje o Brasil é uma república, como outras regiões do mundo são repúblicas, né? E a república significaria, né, o poder na mão do povo, né, na sua origem, mas a gente sabe que o poder não está na mão do povo. Infelizmente ainda as repúblicas são comandadas por meia dúzia, né, enquanto nós estamos aqui ralando, né? Mas é da vida. Nós temos que modificar isso. E para modificar isso a gente tem que ter atitude. Mas por que Bolsonaro? Por que Bolsonaro pinta e borda e não acontece nada? Porque o antipetismo é incapaz de combater o Bolsonaro. Porque o antipetismo acha que colocar qualquer coisa no lugar do Lula é o que resolve o problema. E não é por aí. O que resolve o problema hoje é, de fato, enfrentar e mostrar as contradições dele e fazermos, né, de fato, a ação efetiva a ele. O que o Brasil precisaria? Era de um impeachment. Porque hoje nós temos o combustível subindo de novo. Nós temos hoje a economia que está em frangalhos, com mais dificuldades ainda com o aumento de combustível. Mas esse antipetismo, ele é seletivo. Ele se cala para os desmandos de Bolsonaro e quer atacar o Lula. Ora, para a gente atacar o lulismo, não tem outra maneira senão mostrar que o seu oposto, abre aspas, é tão igual quanto o próprio lulismo. Portanto, aquilo que se diz ser opositor, no caso o bolsonarismo, não tem como oposição de fato. Nem tampouco o morismo, porque Moro é representação da manutenção de Lula na vida política por conta dos seus descalabros. Ou a gente vai na raiz das coisas, ou a gente vai continuar mantendo as coisas como elas são. Lamentavelmente, nós temos uma república que é fruto de um golpe de Estado de 1889, 100 anos depois, praticamente lá da Revolução Francesa, mas ainda temos um país onde poucos mandam e muitos obedecem, sem direito à fala, porque exatamente quem fala, quem critica, tem que ser esmagado. Criticidade, educação e racionalidade são venenos mortais para o sistema que nós nos encontramos hoje. É isto.